Pronto, agora está gravando. O Comonça, a gente começa, então, recebemos oficialmente Margarete Áquila aqui conosco no estudo do Espiritismo Universalista, com a palestra Influência Extrafísica, no Comonção. Donc, aujourd'hui, le 8 mai 2026, nous recevons Margarete Áquila dans les études de Spiritisme Universaliste avec la conférence Influência Extrafísica. Para começar, eu vou pedir para o nosso amigo Fialho, professor Francisco Fialho, de fazer a prece de início. Donc, nous demandons à Fialho de faire la prière de début, s'il te plaît. Por favor, amigo. Fialho, não sei se você... O microfone para... Por favor. Bonsoir a toutes e a tous. Boa tarde a todos. Amado Jesus, guardião do nosso planeta. Que todos os mestres ascensionados aqui presentes, que nossos irmãos de outras estrelas possam acompanhar esse momento e que cada um de nós possa receber de cada um dos raios uma palavra que nos aponte o caminho para a nossa evolução. Em particular, eu peço pela nossa irmã Margarete Áquila, para que ela abra seus canais e possa receber da espiritualidade universal os ensinamentos que serão trazidos para cada um de nós na noite de hoje, para quem está aí na França, para a tarde, quem está aqui no Brasil. Eu estou falando em português, mas tenho certeza que meus irmãos franceses estão compreendendo, porque eu estou usando a linguagem da alma, a mesma que Jesus usava quando falava em aramaico, para gregos e romanos. E todos compreendiam, porque a linguagem do amor é universal. E nosso mestre Jesus, abençoe a todos. E que cada um de nós possa recolher da experiência de hoje ensinamentos preciosos para a nossa evolução. Que assim seja. Amém. Merci. Merci, mon ami. Muito obrigado. Margarete, muito obrigado por estar aqui. A palavra é toda sua, amiga. Olá a todos, é um prazer estar com todos vocês. Uns aqui conheço, lembro, outros já nem tanto, mas é um prazer estar com vocês. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir d'être ici avec vous. Certains, je connais, je me rappelle de l'année dernière. D'autres, non, mais c'est un plaisir d'être là avec vous. Hoje eu escolhi falar sobre influências extrafísicas, mas
sobre três aspectos, né, tanto do autoconhecimento, quanto da neurociência, quanto da espiritualidade. Donc aujourd'hui, j'ai choisi de parler des influences extraphysiques sur trois aspects, comme de la spiritualité, la neuroscience et la psychologie. Ok. Vamos falar primeiro sobre o campo invisível que nos habita, começando com uma pergunta simples. Nous allons d'abord parler sur les champs invisibles qui nous habitent et nous commençons avec une question simple. Já aconteceu com você de entrar num ambiente e sentir algo mudar dentro de você? Est-ce que ça vous arrive déjà de rentrer dans un lieu et sentir quelque chose qui change en vous? Um peso, uma inquietação ou uma calma? Un poids, une inquiétation ou une calme? E saber que isso não veio de você. Et savoir que cela ne vient pas de vous? É sobre isso que nós vamos falar. C'est sur cela que nous allons parler ce soir. Kardec nos ensinou que o perispírito é o corpo fluídico que envolve o espírito. Kardec nous a appris que le périsprit, c'est le corps fluidique qui enveloppe l'esprit, Que faz a interface entre o mundo físico e o mundo espiritual. il fait l'interface entre le monde physique et le monde spirituel. Ele não é impermeável. Ele vibra, ressoa, recebe e emite. Il n'est pas imperméable, il vibre, résonne, reçoit et émet. A neurociência chegou nessa mesma conclusão por outro caminho. La neuroscience a arrivé à la même conclusion, mais à travers un autre schéma. Pelo caminho do sistema límbico, do sistema emocional e dos campos eletromagnéticos do cérebro. Par les chemins du système limbique, des systèmes émotionnels et des champs électromagnétiques du cerveau. O sistema emocional é a principal fonte do campo magnético cerebral. Le système émotionnel, c'est la principale source du champ magnétique électrocérébral. É uma região que registra o que chamamos de sentir a energia do ambiente. C'est une région qui enregistre ce que nous appelons sentir l'énergie du lieu. Eu tive um caso clínico, né, de atendimento psicanalítico, J'ai un cas clinique que j'ai reçu pendant un traitement psychanalytique, onde a pessoa chegou com sintomas difusos, où la personne est arrivée avec certains symptômes diffus, cansaço, irritação, sonhos perturbadores, des fatigues, beaucoup d'irritation, des rêves perturbateurs. e tinha uma indicação de que tinha influência externa. Et il y avait une indication d'une influence extérieure. O nome que eu vou dar, um nome fictício, Renata, uma professora universitária, Le nom que je vais donner, c'est pas le vrai nom, c'est fictif, c'est Renata, un professeur universitaire, chegou com cansaço, que não tinha explicação e acordava exausta. arrivé avec une fatigue qui n'avait pas d'explication, s'est réveillé très fatigué.
tinha um peso no peito e se irritava com facilidade e tinha pesadelos recorrentes. Il y avait un poids dans la poitrine, elle était irritée avec facilité et des cauchemars récurrents. Sonhava com uma figura feminina que cobrava algo e sentia que não era ela, que era outra pessoa. Elle rêvait souvent avec une figure féminine qui demandait, qui exigeait quelque chose et elle savait que c'était pas elle. Mais ou menos 6 meses ela estava nesse processo, que começou quando a mãe dela veio morar na casa dela. Ça faisait à peu près 6 mois qu'elle était dans ce processus qui a commencé après sa maman qui est venue habiter chez elle. Então, o atendimento ele se deu em camadas que foram se revelando com o tempo. A primeira era a mãe, que era uma mulher emocionalmente intensa e fazia muita chantagem afetiva. Donc, les traitements se fait en couche qui s'est montré au fil des temps. La première, c'était la mère qui était émotionnellement intense avec des chantages affectifs. E isso mantinha a Renata num estado de alerta. Cela maintenait Renata dans un état de réveil, de danger. Todo tipo de chantagem emocional já indica uma vampirização energética, sem intenção, é claro. Tout type de chantage émotionnel donne l'indication d'une vampirisation énergétique sans intention, bien sûr. A segunda camada emergiu já numa das sessões que tem a ver com a figura dos pesadelos, que era a avó materna, que já tinha falecido há 11 anos. Donc, la deuxième couche a émergé ensuite et qui était liée au cauchemar, que c'était sa grand-mère maternelle qui était décédée à 11 ans. Quando ela faleceu, a Renata tinha discutido com ela e não tinha feito as pazes. E o padrão dessa avó era igual ao da mãe, né? Bem parecido emocionalmente. Donc, quand sa grand-mère est décédée, Renata et elle avaient une dispute et elle n'avait pas fait la paix. Et les comportements de cette grand-mère étaient très similaires à la mère émotionnellement. Então, quando a mãe foi morar na casa, ela ativou um gatilho desse processo com a avó. Et quand la mère est venue habiter avec Renata, elle a activé la gâchette de ces processus avec la grand-mère. Uma terceira camada foi revelada quando a Renata, nós descobrimos que ela carregava uma crença muito profunda e silenciosa e que as suas necessidades eram um problema para os outros. Donc, la troisième couche a été montrée quand nous avons découvert qu'elle a gardé une croyance silencieuse, qu'elle a pensé que ses nécessités étaient un problème pour les autres. Essa autoanulação era a porta de entrada que mantinha todo um processo que auxiliava e aumentava o processo de obsessão. Donc, cette auto-annulation, c'était la porte d'entrée qui maintenait et aidait tous ces processus d'obsession. Então, o trabalho foi em 3 frentes. Primeiro, regular o sistema nervoso com coerência cardíaca. Donc, le travail a été fait dans les 3 fronts. D'abord, réguler le système nerveux avec une cohérence cardiaque. Segundo, uma desvinculação com a avó
Deuxième, une rupture du lien avec la grand-mère. E terceiro, uma integração da sombra, que Jung fala muito. Et troisième, l'intégration de l'ombre qui Jung parle beaucoup. Em 4 meses, mais ou menos, os sonhos cessaram, o sono foi restaurado e a sensação de ela não ser ela mesma desapareceu. Donc, en 4 mois à peu près, les, les rêves ont été, les cauchemars ont disparu, les rêves ont été restaurés et la sensation qu'elle n'était plus elle-même a disparu. Ela disse: a minha mãe não mudou, mas eu mudei o que eu faço com o que ela traz. Elle a dit, ma mère n'a pas changé, mais moi, oui, j'ai changé. Comment qu'est-ce que j'ai fait avec qu'est-ce qu'elle ramène? Ela reconheceu então a porta de entrada desse processo obsessivo e encontrou a chave. Donc, elle a reconnu la porte d'entrée de ces processus obsessifs et a trouvé la clé. Próxima, Lu. Hum. Aí. Então, para entender como nos proteger, primeiro precisamos entender de onde vêm essas influências. Donc, pour comprendre comment se protéger, nous devons d'abord comprendre d'où viennent ces influences. Nós temos 4 fontes principais. Nous avons 4 sources principales. Mas antes de nomear as fontes, eu gostaria de falar sobre o campo eletromagnético do seu corpo. Mais avant de énumérer ces sources, j'aimerais parler du champ électromagnétique de votre corps. É onde tudo acontece. C'est où tout arrive. O campo eletromagnético, ele trabalha e ele tem fontes tanto no coração quanto no cérebro. Les champs électromagnétiques du corps, et il travaille, il y a des sources, des ponts dans le cœur comme dans le cerveau. O corpo, ele é um gerador desse campo. Ele produz esse campo eletromagnético devido à sua atividade bioelétrica. Le corps, c'est un générateur de ces champs électromagnétiques. Il produit ces champs dû à sa activité bioélectromagnétique. Cada célula, cada neurônio, cada batimento cardíaco gera correntes elétricas. Donc, chaque cellule, chaque neurone, chaque battement cardiaque génère un courant électromagnétique. Sim, é o que nós chamamos de lei de Ampère, campos magnéticos produzidos ao nosso redor. C'est qu'est-ce que nous appelons la loi d'Ampère, les champs magnétiques produits autour de nous. O coração é o maior gerador eletromagnético do corpo. Le cœur, c'est le plus grand générateur électromagnétique de notre corps. O seu campo magnético é 5.000 vezes mais intenso do que o campo cerebral. O champ électromagnétique du cœur, c'est 5000 fois plus intense que celui du cerveau. Até uns 3 metros de distância pode-se sentir esse campo por magnetômetros. Et à peu près à 3 mètres de distance, nous pouvons sentir ces champs par un appareil magnétromique. Tem um instituto chamado HeartMath que documenta que esse campo carrega informação sobre o estado emocional. Donc, il y a l'Institut HeartMath qui témoigne que ces champs
et porte des informations sur l'état émotionnel. Eu tenho coerência cardíaca, é um termo que é utilizado onde eu vibro amor, gratidão, paz. Ele é um campo ordenado, rítmico e coerente. Donc, quand j'ai la cohérence cardiaque, que c'est un terme qu'utilisé quand je vibre l'amour, la gratitude, la paix, c'est un chant ordonné et cohérent. Por outro lado, se eu vibro raiva, medo, ansiedade crônica, ele gera um campo caótico, fragmentado e permeável. D'autre côté, si je vibre dans la rage, la peur, l'anxiété chronique, ça va générer un champ chaotique, fragmenté et perméable. Próxima, por favor. O cérebro. O cérebro gera um campo eletromagnético que a gente consegue mensurar para o eletroencefalograma. Le cerveau génère un champ électromagnétique quand on arrive à mesurer avec un électroencéphalogramme. Cada estado de consciência corresponde a uma frequência eletromagnética. Chaque état de conscience correspond à une fréquence électromagnétique. Então, temos a frequência delta, de 0,5 até 4 Hz, com sono profundo e regeneração. Nous avons la fréquence delta avec 0,5 jusqu'à 4 Hz avec un sommeil profond et régénération. O θ, de 4 a 8 Hz, onde eu tenho sonhos, onde acontece a hipnose. Les θ de 4 à 8 Hz où je n'ai de rêve, où y arrive l'hypnose. Alfa, de 8 a 12, uma sensação de relaxamento, mas já consciente, porque os outros dois eu costumo estar dormindo. Donc, il y a alpha de 8 à 12 Hz, une sensation de relaxation, mais consciente. Les autres deux, normalement, je suis en train de dormir. Beta, de 12 a 30, é quando eu estou como estou agora, com pensamento ativo. Et bêta de 12 à 30 Hz, comme je suis maintenant, avec la pensée active. A onda gama é uma onda nova para a ciência, porém muito antiga para curadores, para médiums, para abduzidos, em termos de extraterrestres, que vai de 30 a 100 Hz. Aí é uma onda de processamento integrado, é quando eu consigo, como Jung falou, estar já no meu céu, no todo. Donc, l'onde gamma, c'est de 30 à 100 Hz, c'est une onde nouvelle pour la science, mais très connue et ancienne pour les guérisseurs, les médiums, ceux qui arrivent à intégrer. C'est une onde d'intégration où je suis, comme Jung a dit, dans mon self, dans mon soi. Então, coerência ou incoerência é a base de tudo o que nós vamos trabalhar aqui. Donc, cohérence ou incohérence, c'est la base de tout. Qu'est-ce que nous allons travailler ici? Coerência cardíaca ativa o córtex pré-frontal, que é responsável por discernimento e decisão. Donc, la cohérence cardiaque active le cortex préfrontal, qui est responsable pour le discernement et prise de décision. Coerência inibe as amígdalas cerebrais, reduzindo o medo e a reatividade. Cohérence inhibe les amygdales cérébrales et qui réduit la peur et la réactivité. Coerência potencializa e melhora o meu sistema imunológico. La cohérence potentialise et améliore mon système immunologique. Coerência gera uma
diálogo entre coração e cérebro. La cohérence génère un dialogue entre cœur et cerveau. Na incoerência, todo esse sistema já se perde. Dans l'incohérence, tout ce système se perd. E a pessoa se torna vulnerável aos campos externos. Et la personne devient vulnérable au champ extérieur. Essa é a base biofísica de toda proteção psíquica. Cela, c'est la base biophysique de toutes les protections physiques, extraphysiques. Um campo coerente resiste à influência de campos externos. Un champ cohérent résiste à l'influence des champs extérieurs. Então, é uma tecnologia de defesa psíquica. C'est donc une technologie de défense psychique. Próxima. Agora sim, podemos falar então das 4 fontes de influência extrafísica. Maintenant, oui, nous pouvons parler des 4 sources d'influence extraphysique. Fonte 1, encarnados. Fonte 2, desencarnados. Source 1, les incarnés. Source 2, les désincarnés. Fonte 3, extraterrestres e coisas da nossa dimensão. Source 3, les extraterrestres et des choses de notre dimension. E a fonte 4 é a própria mente. Et source 4, c'est notre propre esprit. Próxima. A fonte 1 dos encarnados. As ondas que enviamos sem perceber. La source 1, les incarnés, des ondes que nous envoyons sans s'apercevoir. Percevoir. Tudo é onda e vibração. Então, quando pensamos com uma carga emocional intensa, Tout est onde et vibration. Donc, quand nous pensons avec une charge émotionnelle intense, geramos uma onda que tem um endereço. E essa onda chega. nous générons une onde qui a une adresse. Et cette onde arrive à cette adresse. No nosso cotidiano, por exemplo, a chantagem emocional. Sem você, eu não existo. Dans notre quotidien, par exemple, les chantages émotionnels. Sans toi, je ne peux pas exister. É um ataque psíquico. Cela, c'est un attaque psychique. Outro exemplo é a inveja. Uma inveja de pensamentos repetidos e rebaixamento do outro. L'autre exemple, c'est l'envie active, des pensées répétitives pour rabaisser l'autre. A super proteção sobre os filhos, aprisionando energeticamente esses filhos. Donc, la super protection sur les enfants, par exemple, qui aprisionne énergétiquement les enfants. As larvas mentais são formas de pensamento repetitivas, depositadas no campo do outro. Donc, les larves mentales, qui sont des formes à penser répétitives qu'on déposite dans les champs de l'autre. Neurônios que disparam juntos criam campos eletromagnéticos que são mensuráveis. Donc, des neurones qui travaillent, de façon synchronisée génèrent un champ électromagnétique qui c'est détectable. 50.000 neurônios disparam sincronizados, eles já geram um campo que pode se perceber. Donc, 50 000 neurones qui émettent de façon synchronisée génèrent un champ qui on peut mesurer. Emoções intensas sincronizam
50 mil neurônios facilmente. Des émotions intenses synchronisent 50 000 neurones facilement. Próximo. Fonte 2 de desencarnados, que são obsessores, vínculos e legiões. Donc, la source 2, les désincarnés, qui sont les obsesseurs ou des liens karmiques et des légions. Esse é o mais conhecido, né, do mundo espírita. Agora a gente pode ver uma gradação disso. Donc, cela, c'est plus connu du monde spirit. On peut avoir une graduation de cela. Nós temos uma influência passageira, por exemplo, com espíritos sofredores. É um contato breve, mas que não se ancora. Donc, nous avons une influence passagère, par exemple, avec des esprits souffrants. C'est un contact bref, mais qui n'a pas d'ancrage. Nós temos a obsessão ativa, que é um vínculo kármico, não resolvido. Quer dizer, o espírito se ancora no campo do obsediado. Donc, nous avons l'obsession active, que c'est un lien karmique non résolu, où l'esprit va s'ancrer dans les champs de la personne. E nós temos legiões, aí a coisa é pesada. Um grupo de espíritos que estão alinhados pela vibração parecida. Et nous avons des légions, qui c'est plus lourd, c'est un groupe des esprits qui sont liés avec une vibration similaire, Que amplificam padrões do receptor. qui amplifient des comportements du récepteur. E, por fim, temos vínculos kármicos, de vidas passadas, que têm essa atração magnética por padrões destrutivos. Ce sont des liens karmiques qui a un lien magnétique qui fait cette attraction destructive. O obsediado sempre tem um ponto de ancoragem interno, que se reflete na fala. Les obsédés a toujours un point d'ancrage intérieur qui se montre, Uma ferida, um defeito, um medo, que permite a entrada. une blessure, un défaut, une peur qui permet cette entrée. É por isso que a proteção começa dentro. C'est pour cela que la protection commence dedans. Depois nós temos a terceira fonte, que é extraterrestre e entidades dimensionais. Et après, nous avons comme troisième source les extraterrestres et entités dimensionnelles. Tem um estudo, o maior estudo acadêmico já feito, chama FREE, do Dr. Rey Hernandez. Donc, il y a une étude, la plus grande étude académique qui a été faite, qui s'appelle FREE, du docteur Hernani, Com 4.200 pessoas de 100 países experimentaram o contato. avec 4200 personnes en plus de 100 pays qui ont expérimenté un contact. Demonstrou que o contato com seres de fora do planeta resulta, na maior parte, numa transformação interna. Donc, il a démontré que ces contacts avec des intelligences en dehors de notre planète résultent dans la plus grande partie dans une transformation intérieure. Uma transformação emocional e espiritual positiva. Une transformation émotionnelle et spirituelle positive. Isso contradiz um pouco o que muitos materialistas falam sobre o contato extraterrestre. Cela va à l'encontre de que beaucoup de matérialistes disent sur les contacts extraterrestres.
As influências extradimensionais acontecem assim. Les influences extradimensionnelles arrivent comme ça. Contato iniciático, onde a pessoa contatada ativa capacidades que estavam latentes, Donc, il y a un contact initiatique où la personne qui a été contactée active des capacités latentes. costumam movimentar energias dos chakras, fazendo uma subida da Kundalini, D'habitude, ils movimentent les énergies du chakra, ils font la montée de la Kundalini. isso que nós chamamos de um processo iniciático transformador. Cela, c'est ce que nous appelons d'un processus initiatique transformateur. E nós temos uma outra gradação, que é uma influência parasitária. Et nous avons une autre graduation, c'est une influence parasitaire. Entidades de baixa vibração que se alimentam de estados emocionais negativos. C'est des entités de basse vibration qui s'alimentent des états émotionnels, de peur, dépendance et vice. Temos também armas psicotrônicas, que é o lado tecnológico do processo. Nous avons aussi des armes psychotroniques, c'est le côté technologique du processus. Próxima. E a quarta fonte, que é propriamente, essa é a fonte mais silenciosa. Et la quatrième source, c'est le propre esprit, qui c'est la source la plus silencieuse. Essa é a fonte que o ego menos quer reconhecer, mas com certeza é a mais poderosa. C'est la source que l'ego veut moins reconnaître, mais c'est la source la plus puissante. A autoobsessão é quando nos tornamos os nossos próprios obsessores. La haute obsession, c'est quand nous devenons nos propres obsesseurs. Crenças limitantes, como a que eu falei da Renata, sobre autoanulação. Des croyances limitantes, comme celle que je vous ai parlé de Renata, de auto-annulation. A sombra de Jung, tudo que negamos em nós, projetamos no outro. L'ombre de Jung, tout ce que nous nions en nous projetons dans l'autre. O medo, né, que faz a gente atrair por ressonância. La peur qui fait que nous attirons par résonance. Pactos do passado são promessas, alianças de outras vidas. Pactes du passé, qui sont des promesses, des alliances de vie passée. Essa é a hora certa de olhar para o espelho. Cela, c'est le moment correct de regarder vers un miroir. Próxima. Par é uma arma psicotrônica que fala de guerra cognitiva em frequências externas. A harpe, c'est une arme psychotronique qui parle de guerre cognitive et de fréquences extérieures. Aí falamos da influência sobre a mente humana coletiva. Parlant des influences sur l'esprit humain collectif. As larvas mentais coletivas têm uma versão tecnológica. Les larves mentales collectives, il y a une version technologique. Em 2024, a Academy Biology descreve o cérebro como um campo de batalha encoberto. Donc, dans une publication de 2024 dans l'Académie Biology, décrit le cerveau comme un champ de bataille Escondido. Isso. Tecnologias que modulam o cérebro
num ambiente saturado de campos eletromagnéticos e radiofrequência. Donc, ce sont des technologies qui modulent les cerveaux dans un lieu qui sont remplis des ondes électromagnétiques. Não é destruição física, é erosão da capacidade de discernimento. Ce n'est pas destruction physique, mais c'est érosion de la capacité de discernement. Induzir as pessoas ao medo e a uma fadiga moral. C'est induire les gens à la peur et une fatigue morale. Isso é o equivalente tecnológico das larvas mentais que o espírita fala. Donc, cela, c'est l'aspect technologique de l'arbre mental que les spirites parlent. Próximo. O que é RAT? RAT tem um nome aí em inglês. É uma instalação de pesquisa ionosférica no Alasca. Qu'est-ce que c'est ARP? Il y a un nom en anglais que c'est une installation ionosphérique dans l'Alaska. Com financiamento militar para aquecer regiões da ionosfera. A ionosfera, ela fica acima da atmosfera, 50 quilômetros acima. Donc, c'est avec un but militaire pour échauffer la ionosphère. La ionosphère reste 50 km au-dessus de l'atmosphère. Ela é carregada eletricamente, por isso ele pode aquecer com ondas de baixa frequência, abaixo de 20 Hz, chamada de ELF. Elle est chargée électriquement, c'est pour ça qu'on peut la échauffer avec des ondes de basse fréquence qu'on appelle des ondes ELF. Que se propagam através da ressonância Schumann, que está na atmosfera, perto de nós. Et qui se propage dans la résonance Schumann, qui est dans l'atmosphère, proche de nous. A ressonância Schumann é uma frequência natural que nós temos entre a Terra e a ionosfera, que vibra, pulsa a 7,83 Hz. Donc, la résonance Schumann, c'est une fréquence naturelle que nous avons entre la Terre et la ionosphère qui vibre, qui pulse à peu près à 7,83 Hz. E esse valor coincide com as faixas cerebrais, θ e alfa. Et ces valeurs coïncident avec les bornes cérébrales θ et alpha. Que provoca relaxamento, meditação e que você está sugestionável. Qui va générer des relaxations, méditation et dans un état où nous sommes réceptifs. O HeartMath Institute encontrou correlações entre as variações nessa ressonância e os estados de agitação coletiva global. Donc, le HeartMath Institute a rencontré une corrélation dans la variation dans cette résonance et l'agitation collective globale. Próximo. Como as frequências ELS afetam o cérebro? Comment les fréquences ELF agissent, affectent le cerveau? O neurocientista Ross Adey documentou que o cérebro é extraordinariamente sensível a campos eletromagnéticos externos entre 6 e 20 Hz. Donc, le neuroscientifique a documenté que notre cerveau est extrêmement sensible à des champs électromagnétiques entre 6 et 20 Hz. E produz efeitos biológicos. Et produit des effets biologiques.
Aumento nos níveis de cálcio na célula. Ils augmentent le niveau de calcium dans la cellule. A célula entra em estado de alerta e estresse quando o cálcio é alto. Les cellules rentrent dans un état d'alerte et de stress quand le niveau de calcium est élevé. Tensão muscular, agitação e hiperatividade. Tension musculaire, agitation, hyperactivité. Dificuldade de relaxar, sensação de formigamento pelo corpo. Difficulté de relaxer, sensation de fourmillement dans le corps. Segundo, modifica os neurotransmissores de dopamina e serotonina, Deuxième, il modifie les neurotransmetteurs de dopamine et sérotonine que causam cansaço, apatia, falta de vontade, qui génèrent des fatigues, manque d'envie, manque de... Ah, pardon. Pode falar, amiga. tristeza ou angústia, Tristeza e angoisse, irritação, dificuldade de concentração, irritação, dificuldade de concentração, sono, apetite e desconexão de si mesmo. donc sommeil, manque d'appétit et non connexion avec soi-même. Efeito sobre a glândula pineal. L'effet sur la glande pinéale. A glândula pineal usa o campo magnético da Terra como uma referência La glande pinéale utilise les champs électromagnétiques de la Terre comme une référence e suprime, diminui a produção de melatonina, que é o seu neurotransmissor. et cela supprime, nettoie et diminue la production de mélatonine, qui sont neurotransmetteurs. Afeta o ciclo do sono, a imunidade e principalmente os estados contemplativos. Donc, cela, ça va affecter les états de sommeil, d'immunité et spécialement les états contemplatifs. As experiências de expansão de consciência, de conexão com o sagrado, Ce sont les expériences d'expansion de conscience et connexion avec les sacrés, les divins. o cérebro, ele é um oscilador, ou seja, ele consegue, a gente chama de arrastar, ou entrainment, brain entrainment, como um oscilador que ele assimila a sugestão que vem de fora. Donc, le cerveau, il fonctionne comme un oscillateur, comme s'il est entraîné pour assimiler la suggestion qui vient de l'extérieur. A União Soviética tem um dispositivo chamado LIDA que usa em 10 Hz para induzir estados de sugestibilidade. La Union soviétique, il y a un instrument qui s'appelle LID, qui utilise la fréquence de 10 Hz pour induire un état qu'ils appellent de suggestibilité. Ele induz uma frequência, o cérebro, como um oscilador, começa a vibrar igual e passa a ser modulado por essa frequência. Donc, il induit une fréquence et le cerveau, comme un oscillateur, passe à vibrer égal et commence à être influencé par cette fréquence. Próxima. Quais as implicações para a defesa psíquica? Quelles sont les implications pour les défenses psychiques? Trabalhar com ondas de ELS pode induzir estados coletivos de ansiedade ou apatia.
Donc, travailler avec des ondes ELF peut produire des états d'anxiété collective et manque d'envie, fragmentar a coerência cardíaca, fragmente la cohérence cardiaque, comprometer a glândula pineal, compromette la glande pinéale, amplifica o medo e a desorientação. amplifie la peur et la désorientation. Existem as tecnologias para isso. Não existe uma documentação oficial de que isso é utilizado. Existe la technologie pour cela, mais ça n'existe pas une documentation officielle que cela est utilisé. Mas temos documentos oficiais de exército que fala do uso de uma arma psicotrônica. Nous avons des documents officiels des forces armées qui parlent de l'utilisation des armes psychotroniques. Próximo. O corpo como primeiro sensor. Les corps, comme les premières, sont capteurs. O corpo avisa antes da mente consciente processar. Isso é científico. Les corps, il prévient avant de l'esprit conscient processer. Cela, c'est scientifique. Neurocepção. Eu não sei como fala em francês. Neuroception. Eu acho que é assim, neuroception. Stephen Port falou sobre isso. Stephen Porges a parlé sur cela. O sistema nervoso autônomo avalia ameaças e a segurança. E está abaixo do nível do consciente. Et le système nerveux autonome qui va évaluer les menaces et la sécurité qui est avant la pensée rationnelle consciente. O cérebro reptiliano do instinto, né? O cérebro mais primitivo, mais o cérebro emocional processam esses campos energéticos à nossa volta em milissegundos antes do córtex pré-frontal. Donc, les cerveaux reptiliens, cerveau primitif, plus les cerveaux émotionnels vont processer ces champs électromagnétiques autour de nous en quelques millisecondes avant le cortex pré-frontal. O espírita chama isso de sentir a energia do ambiente, e é a mesma coisa. L'esprit appelle cela de sentir l'énergie du lieu. C'est la même chose. Nós temos sintomas físicos dessa influência extrafísica. Nous avons des symptômes physiques de cette influence extra-physique. Uma fadiga sem causa nenhuma, Une fatigue sans cause apparente, que pode indicar uma vampirização energética, tanto de encarnado quanto de desencarnado. qui peut indiquer une vampirisation énergétique qui vient de désincarner comme incarner. Você já sentiram aquela pessoa que chega e reclama e fala sem parar na sua orelha por 2 horas? Ela está te vampirizando. Donc, vous avez déjà senti la personne qui arrive et qui parle pendant 2 heures sans arrêter dans votre oreille. Elle est en train de vous vampiriser. Peso nas costas, esse eu sinto bastante. Pressão na cabeça, principalmente na nuca. Poids dans le dos, pression dans la tête, spécialement ici, dans les cervicales, derrière la nuque. Palpitação, aperto no peito, que pode ser emoções de outro, principalmente de sofredores. Palpitation, appui sur la poitrine, qui ça peut être de influence des esprits souffrants. Tremores, que pode ser uma influência
e extrafísica, qu'on va trembler de façon repentina, qui peut être une influence extraphysique. náuseas, muito comum quando entra em lugares pesados, La nausée, c'est très commun quand nous sommes dans des lieux lourds. insônia, pesadelos recorrentes, L'insomnie, des cauchemars récurrents, boca seca, vertigem, dificuldade de concentrar-se, provavelmente é um sistema nervoso em sobrecarga de várias influências, donc la bouche sèche, vertige, difficulté de concentration, c'est probablement un système nerveux sous l'influence des ondes électromagnétiques extérieures. a próxima. Stephen Porges falou da teoria polivagal, Stephen Porges a parlé de la théorie polyvagale, onde o sistema nervoso autônomo opera em 3 estados: où le système nerveux autonome opère en 3 états: segurança, mobilização, colapso. sécurité, mobilisation et collapse. Na segurança, eu estou num momento tranquilo e coerente. Dans la sécurité, je suis dans un moment tranquille et cohérent. Na mobilização, eu já entro em luta ou fuga. Aí o meu campo se abre e é vulnerável à influência. Donc, dans la mobilisation, je rentre dans un état de lutte ou fuite. Et là, dans ce cas, mon champ il se ouvre et je deviens vulnérable à certaines influences. No colapso, eu fico totalmente vulnerável e imobilizado. Dans le collapse, je reste complètement vulnérable et immobilisé. Então, um estado de segurança do sistema vagal torna você mais permeável ou mais impermeável. Donc, l'état de sécurité du système vagal permet à toi d'être plus perméable ou plus imperméable. Então, a proteção psíquica também começa no sistema nervoso. Donc, la protection psychique commence aussi dans le système nerveux. Próxima. Então, se eu tenho sinais de influência extrafísica, Donc, nous avons des signes des influences extraphysiques. início súbito, né, de um quadro sem uma causa específica, Donc, un début subite d'un facteur sans une cause apparente. sintomas que aparecem e desaparecem conforme o ambiente, Des symptômes qui apparaissent et désapparaissent conforme les lieux. melhora perceptível depois de imposição de passes e oração, Des améliorations qu'on apercevoir bien après à recevoir des passes magnétiques, des prières, e sonhos com entidades, des rêves avec des entités, outros membros da família com sintomas familiares, d'autres membres de la famille avec des symptômes similaires, uma sensação de não ser você em momentos específicos. et avoir une sensation de n'être pas vous-même dans certains moments. Então, precisamos ter um cuidado ético de não patologizar, a minha língua está torta, patologizar o espiritual Alors, nous avons à avoir l'attention de ne pas pathologiser les spirituels e não espiritualizar o patológico. et non ne pas spiritualiser les cadres cliniques.
Porque quando chega um cliente assim, você observa se é de fato um problema patológico ou psicopatológico ou se é espiritual. Car quand ça arrive un client comme ça, on observe si c'est un problème pathologique ou psychopathologique ou un problème spirituel. Próxima. O coração, ele gera um campo eletromagnético grande e HeartMath mediu isso. Quando duas pessoas estão em contato, os seus campos cardíacos se influenciam mutuamente. Donc, l'équerre, il génère un champ électromagnétique grand et les RF mettent à mesurer cela. Quand deux personnes sont en contact, ils génèrent des champs qui vont s'influencer mutuellement, Mesmo que esteja à distância. même à distance. Então, a próxima. Agora, vamos fazer um exercício, um movimento prático para entendermos um pouquinho gerar, né, esse campo coerente. Donc, nous allons maintenant faire un petit exercice pratique pour comprendre cette génération de ces champs cohérents. Feche os olhos para que fique mais fácil para você se conectar. Donc, s'il vous plaît, fermez les yeux pour qu'il soit plus facile, pour que vous puissiez se connecter. Coloque uma ou duas mãos no seu peito. Mais une ou les deux mains sous votre poitrine. Você pode até, se estiver muito ansioso, dar uma suave pressão no peito. Vous pouvez, si vous êtes très anxieux, faire une petite suave pression sur la poitrine. Perceba o calor da sua mão no seu coração. Aperçoit la chaleur de votre main sous votre cœur. Inspire lentamente por 5 segundos e solte lentamente por mais 5 segundos. Inspire lentement pendant 5 secondes et lâche lentement encore pendant 5 secondes. Encontre o seu ritmo, Retrouvez-vous votre rythme. deixe a respiração acontecer pelo coração. Laissez la respiration arriver par les cœurs. E nessa respiração, traga à memória um momento de paz profunda, seja de um lugar, uma pessoa, um evento. Dans cette respiration, ramène un état de paix profonde, que ce soit un lieu, une personne, un événement, Completamente seguro, complètement en sécurité. pode ser ver o sol nascer, o cheiro de algo que você ama, algo simples. Ça peut être voir les soleils, les levées de soleil, ou l'odeur de quelque chose que tu aimes, quelque chose de simple. E com esse estado ativo, diga internamente para você: meu campo é coerente. Et avec cet état actif, dis internement à toi-même, mon champ est cohérent, Meu campo é meu. mon champ est à moi. Respire e se coloque nessa situação de paz e de segurança. Respire et mettez-vous dans cette situation de paix et sécurité. Você está ensinando o seu sistema nervoso qual é o seu estado de base. Tu es en train d'apprendre à ton système nerveux quel est ton système de base.
Isso reduz o cortisol, aumenta o discernimento cognitivo, Cela réduit le cortisol, augmente le discernement cognitif, reorganiza o perispírito. réorganise le périsprit. Ok, podemos voltar. Próximo, por favor. Donc, nous pouvons revenir. Então, aqui tem uns exemplos do cotidiano, né? Sinto peso quando chegar na casa da minha mãe. Donc, quelques exemples du quotidien. Je sens un poids quand j'arrive chez ma mère. Sonhos perturbadores com uma pessoa que você brigou. J'ai des rêves perturbateurs avec une personne qui je me suis engueulé. Sente diferente quando assiste notícias, principalmente ruins. Je me sens différent quand je regarde les nouvelles, spécialement quand elles sont mauvaises. Isso tem a ver com a guerra cognitiva que eu falei. Cela est en relation avec la guerre cognitive que j'ai parlé. Eu vou fazer umas perguntas para vocês refletirem. E vocês podem até anotar e depois, nas horas das perguntas, vocês podem até relatar algumas coisas. Donc, je vais faire quelques questions pour que vous puissiez répéter. Vous pouvez annoter et dans le moment qu'on va ouvrir pour les questions-réponses, vous pouvez témoigner qu'est-ce que vous avez senti. O que drena a minha energia com mais consistência no dia a dia? Qu'est-ce qui fait le drainage de mon énergie avec plus de consistance dans mon jour à jour? Tem uma pessoa ou situação que ativa reações muito fortes em mim? Est-ce qu'il y a une personne ou une situation qui active des réactions très fortes en moi? O que eu condeno com mais energia no outro e que pode ter parte disso dentro de mim? Qu'est-ce que je condamne avec plus d'énergie dans l'autre et qu'est-ce qui peut être fait partie de moi dans ça? Então, vocês vão respondendo enquanto a gente vai conversando aqui. Próxima. Donc, vous pouvez répondre à ces questions pendant que nous allons continuer notre présentation. O que isso acontece comigo? Pourquoi Porque nós cela? vamos... Pardon. Próximo. Isso aí. Por que isso acontece? Nada penetra um campo fechado. Toda influência extrafísica precisa de um ponto de entrada. Pourquoi cela arrive à moi? Rien ne arrive à rentrer dans un champ fermé. Toute influence extraphysique doit avoir une porte d'entrée. Isso não é fraqueza, mas é um processo de aprendizado. Cela n'est pas une faiblesse, mais c'est un processus d'apprentissage. O que abre o campo? Medo, defeitos que eu não reconheço, tipo sombras, Qu'est-ce qui ouvre les champs? La peur ou des imperfections que je ne reconnais pas, c'est mon ombre. pactos do passado, Pacte du passé, crenças de merecimento, eu não mereço, sabe? croyance de mérite, je ne mérite pas. Falta de centramento, que não sabe quem é, e pode ser qualquer coisa, dependendo do ambiente. Manque d'être centré. On ne sait pas qui nous sommes et on peut être n'importe qui, n'importe quoi, dépendant du lieu. Próxima. A sombra
é uma grande porta de entrada. L'ombre, c'est une grande porte d'entrée. Jung falou dos conteúdos psíquicos que o nosso ego rejeita e projeta no mundo. Jung a parlé de nos contenus psychiques que notre ego il rejecte et on projette dans le monde. E Kardec falou dos defeitos que são pontos de vulnerabilidade espiritual. Et Kardec a parlé des imperfections qui sont des points de vulnérabilité spirituelle. Identificar a sombra, então, um defeito, um medo, uma crença, Donc, identifier l'ombre, une imperfection, une peur, une croyance, reconhecer essa sombra sem julgamento, reconnaître cette ombre sans juger, tornar-se parceira dessa sombra para que ela possa se integrar a quem eu sou. devenir compagnon de cette ombre pour qu'elle puisse s'intégrer à qui je suis. Fecha a porta de entrada. Ferme la porte d'entrée. Pode ser que eu não tenha resolvido a sombra, mas quando eu reconheço, eu já me torno muito mais forte. Peut-être que je n'ai pas résolu l'ombre, mais quand je reconnais, je deviens beaucoup plus fort. Isso é uma regulação do sistema nervoso autônomo. Cela régule le système nerveux autonome. Um outro exercício que eu sugiro é você completar uma frase sem pensar muito. Un autre exercice que je vous suggère, c'est de compléter une phrase sans trop réfléchir. A influência que mais me afeta chega quando eu estou L'influence qui m'affecte le plus arrive quand je suis, não pensa muito, escreve aí. ne pense pas beaucoup, écrit. Quando eu me sinto vulnerável, eu geralmente Quand je me sens vulnérable, moi, généralement, o padrão que se repete na minha vida, que eu ainda não entendi completamente, é les comportements qui se répètent dans ma vie et que je n'ai pas encore compris est, então a proteção verdadeira é a expansão da consciência. donc la protection véritable, c'est l'expansion de la conscience. Eu me protejo para servir melhor, não para me afastar do mundo. Je me protège pour meilleur servir et non pour m'éloigner du monde. Próxima. Então, nós temos defeitos de caráter que são atratores do campo, de campos, né? Ruins. Donc, nous avons des imperfections de caractère qui attirent des champs mauvais. Para o espírita, os defeitos de caráter são imperfeições que o perispírito tem e vibra em frequências baixas. Donc, pour les spirites, les défauts de caractère, ce sont des imperfections que le périsprit a et vibre dans ces fréquences. E é uma antena para obsessores. Fixer une antenne pour rappeler les obsesseurs. Para Jung, a sombra ativa, né, e não consciente gera um campo de atração. Pour Jung, l'ombre active et non consciente génère un champ d'attraction. E a pessoa encontra repetidamente situações daquele conteúdo recusado.
Et la personne rencontre de façon répétitive les situations du contenu réfuté. Para a neurociência, Pour la neuroscience, nós temos um neurônio espelho que dispara em ressonância de campos semelhantes, criando uma atração. nous avons le neurone miroir qui envoie des ondes similaires en créant la résonance. Temos a teoria polivagal de Porges, Nous avons la théorie polyvagale de Porges. o sistema nervoso autônomo desregulado perde a capacidade Le système nerveux autonome non régulé perd la capacité de discriminação entre campos ruins e bons. de discrimination entre les champs mauvais et bons. A coerência cardíaca de Hart-Math La cohérence cardiaque de Hart-Math. Os defeitos de caráter são padrões de incoerência que desativam esse discriminador interno. Donc, les défauts de caractère sont des comportements qui activent tous ces points antérieurs. O trabalho de autoconhecimento e de melhoria morais não é apenas uma obrigação ética. Les travaux, les efforts de haute connaissance et d'amélioration morale n'est pas simplement une obligation éthique. É uma tecnologia de defesa psíquica. C'est une technologie de défense psychique. Reconhecer e integrar os próprios defeitos de caráter fecha as portas de acesso Reconnaître et intégrer les propres défauts de caractère ferme les portes d'accès que atraem influências perturbadoras. qui attirent des influences perturbatrices. Próxima. Então, em síntese, para ir encerrando, Donc ici, campo, une synthèse pour finaliser. o campo invisível existe e a ciência já confirma. Les champs invisibles existent, la science, elle confirme aujourd'hui. Reconhecer esse campo é o primeiro ato de proteção. Reconnaître ces champs, c'est le premier acte de protection. Conhecer a si mesmo é o segundo e o mais poderoso. Connaître soi-même, c'est le deuxième et le plus puissant. Então, juntos, podemos até fazer um compromisso que nós temos. Falando juntos, vocês falam aí, não precisa ligar microfone, mas num compromisso pessoal. Donc, ensemble, nous pouvons parler ensemble et faire un compromis personnel. Vous n'avez pas besoin d'allumer vos microphones et vous pouvez parler ensemble avec moi. A partir de hoje, eu me comprometo À partir d'aujourd'hui, j'ai fait les compromis a reconhecer meu campo à reconnaître mon champ antes de julgar o que vem de fora. avant de juger ce qui vient de l'extérieur, A cuidar da minha coerência à prendre soin de ma cohérence antes de pedir que o mundo mude. avant de demander que le monde change, E a aprender com o que vier, et apprendre avec ce qui vient, porque a vida espiritual não termina na proteção. car la vie spirituelle ne finit pas dans la protection. Ela começa aí. Elle commence dans ce point. Você não se defende do mundo psíquico fugindo dele.
Vous ne pouvez pas se défendre du monde psychique en fuyant de lui. Você se defende tornando-se progressivamente Vous pouvez vous défendre en devenant progressivement um campo que não é compatível com o que perturba. un champ qui n'est pas compatible avec des champs perturbateurs. Isso é o que as tradições chamam de santidade. C'est cela que les traditions appellent des saintetés. O que a ciência chama de coerência, Et ce que la science appelle des cohérences, o que Jung chama de individuação, et ce que Jung appelle des individuations, são o mesmo caminho, escrito em 3 línguas diferentes. sont les mêmes schémas écrits dans 3 manières différentes. Então, agora você pode pôr os 2 próximos slides que tem toda a referência de tudo que eu usei. Donc ici, les 2 prochains slides, il y a toutes les références que Margaret a utilisées. Donc celui-là et celui-là. Ok. Pronto para a pergunta? Temos aí uns 15 minutinhos. Sim, muito obrigado. Merci beaucoup. Foi muito bom, maravilhoso. Et c'était merveilleux. J'espère que vous avez aimé aussi. Et on ouvre pendant une quinzaine de minutes à des questions, s'il vous plaît. Si vous avez des questions, il suffit de lever la main. Vocês têm perguntas, pessoal? Questão? Eu não estou vendo ninguém levantando a mão. Tem. Janaína, s'il vous plaît. Ó, a Janaína é uma filha de brasileira, mas que cresceu na França. Então, ela vai poder falar em português e em francês. Exatamente. Boa noite, todo mundo. Obrigada pela sua apresentação, foi muito interessante. E a minha pergunta é: será que aquilo que chamamos de eu pode ser, em parte, uma construção que mistura consciência, experiências, influências que ainda não conseguimos distinguir claramente? Você pode Eu falar. diria... Fala em Ah, francês. pardon. Eu tenho que traduzir. Desculpa. Bon, je disais que je remerciais pour la présentation, que c'était très intéressant et que ma question était, comment dire en français? C'est que, est-ce que ce que nous appelons nous pourrait être en partie une construction, un mélange entre conscience, expérience ou des influences extérieures que nous n'arrivons pas à distinguer complètement, à différencier. Eu diria que nós somos fruto de um conjunto de coisas. Je dirais que nous sommes fruits d'un ensemble de choses. Em vidas passadas, que trazemos experiências, Les vies passées qui nous ramenons des expériences, das experiências que temos aqui no seio familiar, né, na primeira família, les expériences que nous avons ici dans les seins familiales, da sociedade como um todo, de la société dans son ensemble, e por fim, de necessidades internas
que nós temos, dependendo da experiência que nós temos. Et pour finir, des nécessités intérieures que nous avons, en dépendant de l'expérience que nous Tá se avons. acontecendo. Foi. Pode continuar? Sim, pode continuar, por favor. Então, você provavelmente, Janaína, não seria quem você é se não fosse o ambiente familiar, por exemplo. Donc, toi, par exemple, Janaína, você pourrait pas dire qui tu es sans les lieux familiales. Criamos muitas máscaras quando estamos em ambientes mais desafiadores, Nous créons beaucoup de masques quand nous sommes dans des lieux plus défiants para nos proteger e sobreviver. pour que nous puissions nous protéger et survivre. A nossa mente foi construída para nos proteger o tempo todo. Notre esprit a été construit pour nous protéger tout le temps. Só por essa frase que eu disse, já dá para perceber que nós não somos quem somos. Et à partir de cette phrase, nous pourrons nous apercevoir que nous ne sommes pas qui nous sommes. Então, eu diria que nós temos um eu ego, nessa terceira dimensão, vivendo essas experiências. Donc, je dirais que nous avons un j'ai, un moi ego, dans cette troisième dimension, en vivant toute l'expérience que nous vivons. E temos um eu essencial, um eu que é um eixo imutável. Et nous avons un moi essentiel qui c'est un axe immutable. O ego é mutável, o eu essencial imutável. L'ego, c'est changeable, il est moi essentiel immuable. O que nos torna impermeáveis nesse sentido das influências é justamente eu estar conectada com esse eu essencial. Qu'est-ce qui nous rend imperméables par rapport aux influences? C'est justement être connecté avec les moi essentiels. É o que chamamos de ser natural, onde você conhece tudo o que você é e que você flui tranquilamente. C'est qu'est-ce que nous appelons les êtres naturels, qui tu connais tout ce que tu es et tu suis naturellement. C'est bon, Janaína? Sim, obrigada pela resposta esclarecedora, pardon, e reconfortante. Merci. D'autres questions pour Margaret, les amis? Profitez, hein? Profitez, on ne la voit pas souvent ici. Outras perguntas, pessoal, aproveitem, porque a gente não vê a Margarete muitas vezes aqui, né? Então aproveitem, por favor. Claro. Boa noite. Olá. Boa noite. Boa noite, sou a Lídia. Eu gostava, primeiro que mais nada, eu quero agradecer porque foi realmente, eu estou em Portugal e quero agradecer realmente porque foi, adorei esta palestra, sem dúvida alguma, e espero continuar se assim vocês o fizerem. Eu estava aqui a ouvir muito atentamente e quando aqui a Dona Margarete falou sobre drenar, eu tenho um problema com a minha filha, por exemplo, que ela, pronto, tem problemas depressivos e é a única coisa que me drena realmente aqui a minha energia. Aqui a gente não pode fazer nada, não é? Pessoas... desculpa, fala.
Desculpa, só vou traduzir, amiga. Então, a Lídia, elle a remercié beaucoup la conférence qui était géniale. Et après, elle parle de cette question de drainage énergétique et qu'elle a sa fille qui est dépressive. Elle demande quoi faire? Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah, quanto mais doente emocional e psiquicamente uma pessoa é, mais ela vampiriza os outros à sua volta. Donc, plus malade émotionnellement, psychiquement la personne est, plus elle va vampiriser les gens autour d'elle. Não é maldade, vamos dizer assim, mas é próprio da doença. A pessoa não consegue se conectar com o seu eu, então ela tenta fazer isso na horizontal. Donc, c'est pas malveillance, c'est propre de la maladie. Elle n'arrive pas à se connecter avec son moi, elle essaie de faire ça dans la horizontale. Quem está do lado de uma pessoa com essa doença precisa muito aprender algumas técnicas importantes. Donc, qui vit à côté d'une personne avec cette maladie a besoin d'apprendre quelques techniques très importantes. Aprender, por exemplo, limites entre o eu e o outro. Apprendre les limites, par exemple, entre les moi et l'autre. Como eu estou? Quem eu sou? Qual é o meu estado de humor nesse momento? Comme je suis, qui je suis, comment est mon état d'humeur dans ce moment. Quando eu sei como eu estou, eu percebo quando o outro tenta me invadir. Quand je sais comment je suis, je peux percevoir quand l'autre essaie de m'envahir. Esse outro vai pegar os seus pontos fracos, como eu comentei. A vampirização funciona assim. Cet autre va prendre tes points faibles, comme j'ai commenté. La vampirisation fonctionne comme ça. Então, se você é nervosa, triste ou irritadiça, ela vai se utilizar disso para abrir suas portas. Donc, si tu te énerves facilement, t'es facilement triste ou d'autres choses, elle va utiliser cela pour ouvrir tes portes. Aí entra o orar e vigiar. E eu sei que essas são as minhas portas de entrada. Eu vou começar a trabalhar essas portas de entrada, não me contaminando com o que vem da pessoa. Et là rentrent les prières et vigilances, car si je connais mes portes d'entrée, je vais travailler mes portes d'entrée sans me contaminer ce qui vient de l'autre. C'est ça. Muito obrigado, muita gratidão. Às vezes não é fácil. Eu sou uma pessoa super bem disposta e tento, eu estou com um problema oncológico, não é? Mas tento levar a vida com bons olhos e pronto, e vivendo. E a minha filha sabe que eu sou muito bem disposta, ela acha que eu sou muito forte e que eu aguento tudo, portanto, não é fácil, acho. Uma máscara que você se coloca de forte. E isso também te deixa vulnerável. Sim, é verdade, muito mesmo. Muito obrigada, adorei. Gratidão. Merci, obrigado, Lídia. Merci. Lídia a beaucoup remercié. Et elle a dit aussi qu'elle est très disposée et sa fille pense qu'elle est très forte. Donc, Margaret a dit que c'est un masque qu'elle utilise et que sa fille utilise cette masque. Mais uma pergunta, pessoal? Talvez uma última pergunta? Peut-être une dernière question, s'il vous plaît.
Mariana, por favor. Boa noite, muito obrigada pela palestra. E eu queria trazer uma percepção, a Margarete pode complementar. Eu trabalho com terapia, então a gente fala muito a questão de nós olharmos para as nossas dores, para as nossas feridas, que assim, dessa forma, a gente vai melhorando, a gente vai estando mais feliz em viver, né? Esse autoconhecimento. E hoje, nessa tua palestra, tu me trouxe um outro ponto de vista, como uma contribuição, né? Que quando a gente vai olhando para as nossas sombras, para as nossas dores, a gente vai fechando e vai se protegendo. Não, eu não tinha visto dessa forma, como uma proteção, né? Apenas que, assim, aquela questão da evolução, que quando eu olho para a minha sombra, encaro a minha sombra e eu me curo, não vou deixar a pessoa me atingir, né? Porque eu vou estar bem. Mas aqui tu trouxe um olhar de, não, eu estou fechando o meu campo, estou fechando as portas não estão abertas. Então, mudei um pouco, me trouxe um plus, um outro olhar, né, desse benefício, que é o que eu acredito e trago como, né, como propósito de evolução e autoconhecimento, onde a gente sempre pode estar oportunizando de olhar para as nossas dores e evoluindo, e com isso a gente vai também contribuindo com o todo. Então, gratidão, Margarete, gratidão, Luciano, pela oportunidade. Obrigado, Mariana. Eu só vou traduzir, tá? Rapidinho. Desculpa. Não tem problema, amigo. Tá tranquilo. Então, a Mariana, ela fez une colocação, où ela dit que como terapeuta que ela é, on travaille avec la reconnaissance de l'ombre pour autoconnaissance, pour s'améliorer. Et Margaret, elle a ramené une autre vision pour elle aujourd'hui, qui quand on reconnaît notre ombre, quand on intègre, on ferme des portes extérieures, on fortifie notre champ, nous protégeant. Donc, c'est quelque chose qui a complété sa compréhension de cela, donc ela remercie beaucoup Margaret. E demanda se ela há um comentário. Se você tem um comentário, amiga, para completar. Eu sempre falo que eu tenho uma sombra, que é a minha raiva incontida. Donc, j'ai dit toujours que j'ai une ombre, que c'est ma rage non contenue. Para eu curar essa raiva, vai demorar. Pour que je puisse guérir cette rage, ça va prendre du temps. Mas o fato de eu conhecê-la, aceitar com generosidade, com autocompaixão, Mais le fait de je reconnaître et accepter avec générosité et autocompassion, faz com que eu perceba quando ela está sendo ativada e eu consigo entender esses limites que eu acabei de falar para a Lídia. fait que comme que je puisse rendre compte quand elle est activée et connaître ses limites, comme je parlais à Lídia. Então, eu tenho uma percepção grande de quando vem algo de fora parecido, querendo me movimentar, e eu simplesmente não deixo, eu já entendi. Donc, j'ai une perception, une grande perception de quand ça vient quelque chose de dehors et qui essaye de me mouvementer, et moi, simplement, je laisse pas. J'ai déjà appris. Entende? Obrigado. Só para finalizar, amiga, eu queria fazer uma. Depois a gente faz a oração, que já são aí 17, né? Aqui 22. Uma colocação, eu queria que você pudesse comentar. Por exemplo, hoje eu fui levar meu filho na casa da mãe dele e um momento o celular. Foi até você que me escreveu, estava no carro naquela hora, eu peguei, né, o celular, e ele falou assim para mim, eu não lembro direito, mas você vai ter um acidente se você continuar pegando o celular. Aí eu
comentei justamente isso com ele, falei, olha, tudo bem, né, obrigado, me alertar, mas quando você fala para a pessoa, você vai ter um acidente, você está criando essa realidade para a pessoa, é como emitindo, né, essa realidade. Eu queria que eu falei para ele, não faça isso com as pessoas, alerta, né, ou não usa, pode ser perigoso, mas quando você afirma, você está induzindo algo. Eu queria que você desse uma comentada, que é, mas só para eu Eu acho traduzir que para as pessoas antes, tá. ça m'est arrivé aujourd'hui avec mon fils, j'étais dans la voiture, j'ai reçu un message, d'ailleurs, un message de Margaret, et j'ai pris le portable pour regarder les messages. Et mon fils, il a dit plusieurs choses. Une des choses, il a dit, tu vas avoir un accident si tu continues à faire ça. Donc, c'est comme si de me créer déjà cette réalité. Et je l'ai expliqué, ok, dis-moi que c'est pas pour faire attention, que ça c'est pas prudent, mais n'affirme pas une réalité parce que tu es en train d'induire la personne et créer cette réalité pour la personne. J'ai demandé à Margaret de commenter. Na verdade, ele só se expressou mal, mas não falou nada errado. Oui, en réalité, il est juste s'exprimer mal, mais n'a parlé rien de mauvais. Mas aonde eu queria chegar é no sentido, né? A gente vê muito as mães que falam: se você não colocar a blusa de frio, você vai ficar doente. Sim, sim. Vai E- criando crenças, né? Crenças que podem se tornar realidade. Exactement. Donc, c'était dans le sens que je voulais que Marguerite commente, c'est quand la mère, par exemple, dit, si tu mets pas les vêtements de froid, tu vas être malade. Ça génère, et elle a dit, ça génère des croyances dans l'enfant ou dans la personne, e ces croyances deviennent réalité. Hum, É nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada. Vamos finalizar, então? Vamos fazer uma oração no Tá. final. On va finaliser. E você pode fazer a oração, Margarete, por favor? Você vai traduzir frase a frase? Ah, não, eu acho que a oração não precisa traduzir, não. Ah, você pode fazer. A Margarete vai fazer a prière de fin, por favor. Que a luz da consciência permaneça acesa dentro de nós. Possamos desenvolver discernimento para perceber aquilo que nos influencia por dentro e por fora, sem medo, sem obsessão e sem perder a nossa paz interior. Que os nossos pensamentos, emoções e escolhas sejam alinhados com aquilo que promove a vida, o equilíbrio, a verdade e a compaixão. Que toda influência negativa encontre em nós lucidez, presença e fortalecimento espiritual. E que aprendamos a cuidar da mente, do coração e da energia e da conexão com Deus, com responsabilidade e amor. E que cada um aqui possa sair mais consciente, mais desperto e mais conectado com o sagrado, com aquilo que é de mais elevado em sua própria essência. Que assim seja. Muito obrigado. Merci beaucoup. Eu agradeço, gente. Um beijo no coração de todos. A gente vai se vendo. Bisous dans vos cœurs et on va se voir encore. Merci beaucoup. A gente vai parar a gravação.